Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é um pouco diferente, porque, pra quem não me conhece, meu nome é Natália, eu tenho 22 anos e eu fiquei 5 anos tentando passar em medicina. Cheguei perto, bati na trave e tal, mas agora, em 2022 especificamente, eu decidi que não é isso que eu quero. Eu tenho um Instagram. Pra quem não me conhece, eu sou do @papo de vestibulando. Eu vou deixar o Insta aqui na descrição pra quem quiser acompanhar lá e tal. Quando eu criei ele, eu percebi uma imensidão de possibilidades, uma imensidão de cursos. Em resumo, eu descobri que eu quero publicidade e propaganda e agora eu vou cursar na ESPM. A gente tá em junho. Minhas aulas começam em agosto, eu tô muito ansiosa, então vai ter muito conteúdo aqui no canal sobre faculdade, material escolar, vlogs, enfim, tô muito animada, então bora pro vídeo que eu vou contar toda a história de como isso aconteceu, enfim, bora lá. Então bora começar desde o início, né? Eu terminei meu ensino médio em 2016 e eu moro numa cidade pequena. Então, as opções eram basicamente 3: direito, engenharia ou medicina. De fato, entre essas 3, medicina é a que eu mais me identifico, é a que eu mais, faria entre essas 3. Por mais que eu seja de exatas, engenharia, já pensei, mas não foi uma coisa que me atraiu. Então, por eu só ter 3 opções e possibilidades de curso, eu escolhi medicina e eu sabia que seria um caminho difícil. Isso foi no segundo ano do ensino médio. Então, no terceiro ano, eu fui estudar em uma outra cidade, fazer cursinho, porque eu sabia que eu teria que estudar, que era concorrido. E eu fui estudar num cursinho, eu apenas aceitei. Eu nunca tinha pesquisado sobre outros cursos, sobre grade curricular, nem mesmo de medicina. Eu só aceitei e fui. Indo estudar fora, em 2016, eu fui pra uma cidade vizinha, um pouco maior que a minha, quer dizer, um pouco não, uma cidade maior que a minha. E não foi legal, eu fui com expectativas, porque o cursinho é bem famoso aqui na região do Paraná, que é o Alfa. É bem renomado, então eu achei que seria perfeito. Só que eu não gostei, o ensino não era de tanta qualidade. Claro, tinham alguns professores bons, mas enfim. E como eu fui sem base nenhuma, não foi muito legal, sabe? Foi mais um ano de nivelamento, até porque no terceiro ano, nesse colégio que eu fiz, o terceiro ano era junto com o cursinho. No colégio que eu fazia na cidade onde eu morava, eu não tive o conteúdo do terceiro ano, então eu cheguei lá não sabendo muita coisa e não tendo muita base sobre alguns assuntos que deveriam ser básicos. Não foi legal, então em 2017, que seria o meu primeiro ano de cursinho, eu fui pra uma cidade vizinha da cidade vizinha, que é uma cidade bem maior, tem todos os benefícios de uma cidade grande. E fui pro mesmo cursinho, que no caso era o mesmo nome, mas tinha um rolo que não era o mesmo cursinho, enfim. Tanto que agora até mudou o nome. Mas aí eu fui pro Alfa de Cascavel, que seria a sede. E assim, foi incrível. A minha cabeça fez assim, fui pra lá já sabendo um pouco das coisas que eu não sabia no terceiro ano. Pelo fato de eu sempre ter sido uma boa aluna no ensino médio, no colégio, sempre tirar notas altas, sempre ficar acima da média e quase nunca ficar de recuperação, eu tinha muito aquele pensamento de que, eu nunca vou precisar ficar mais de 2 anos no cursinho, eu nunca ficaria 4 anos no cursinho igual a galera fica. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu achava que o conhecimento que eu tinha era o suficiente pra passar em medicina. E eu fiquei achando isso durante o meu primeiro, segundo ano e o terceiro, na verdade, até, que foi 2017, 2018. Não, no terceiro eu já tinha uma noção de que meu conhecimento não era tão assim, né? Porque eu entrei com uma visão de que, como eu sempre fui boa aluna, eu não ia precisar muito esforço pra passar em medicina. Claro, eu sabia que teria que estudar, mas eu achei que eu fosse passar no primeiro ano de cursinho. Numa pública, né? Detalhe importante, no meu primeiro ano de cursinho, eu tive minha primeira aprovação de fato, mas foi numa particular, e eu não tenho condições de bancar uma mensalidade de 10 mil reais. Então eu teria que passar numa pública, não tinha outra opção. No meu segundo ano de cursinho, eu estudava o mínimo. Eu fazia os exercícios que os professores passavam e me contentava com aquilo. Eu tava muito acomodada, de um jeito estranho, eu sei, mas acomodada. Porque eu estudava o mínimo e achava que era o suficiente. Não fazia provas antigas, focava mais em assistir aula, em teoria. Fazia só os exercícios que os professores mandavam e nada além disso. E eu achava que assim ia dar certo. E de fato eu passei numa particular, de novo, na FAG, de Cascavel. E nesse meio tempo eu também passei na UP em Curitiba. No meu segundo ano de cursinho, isso, né? E aí, no meu terceiro ano de cursinho, em 2019, eu continuava fazendo as mesmas coisas e eu queria ter resultados diferentes. Eu já estudava bem mais, mas eu não estudava por questões. Estudar por questões, estudar baseado em questões. Eu ainda assistia a aula, via teoria, fazia exercícios e só isso. Não fazia provas antigas, enfim, eu fazia exatamente a mesma coisa dos anos passados.
e queria resultados diferentes, e é claro que não deu certo. Mas em 2019, no meu terceiro ano de cursinho, eu passei pra segunda fase da Federal, que é, pra quem não conhece, a Federal tem duas fases. A primeira é só de marca X, né, objetiva, e a segunda fase é composta de questões abertas. Então tem 3 redações, se eu não me engano, e questões de química e biologia, né, pra quem quer medicina, que são as específicas, abertas, então discursivas. Mas infelizmente eu também não passei em 2019, então em 2020 teria que ser o meu quarto ano de cursinho. E como todo mundo sabe, a pandemia chegou e eu tive que voltar pra minha cidade, porque eu dividi apartamento com 2 meninas e elas decidiram ir pra casa e eu não poderia pagar o aluguel sozinho. Então eu voltei morar com os meus pais aqui, assisti todas as aulas online, e no início foi bem difícil porque eu nunca me imaginei estudando em casa, tanto que eu sempre falei que admirava pessoas que conseguiam estudar sozinha, conseguiam estudar em casa, falava que tipo, eu preciso de um presencial, sendo que eu nunca nem tinha tentado. Mas com esse pensamento, eu decidi criar o meu Instagram, que é @pablotevestibulando, pra me incentivar a estudar mais e tentar ajudar outras pessoas também. E com isso, tipo, eu fui crescendo no Insta e eu realmente peguei gosto por aquilo, sabe? Tipo, eu gostava muito, gosto muito de ter um Instagram pra falar de estudos, pra disseminar conhecimentos que eu tenho, porque como eu já tinha 4 anos de cursinho, eu já sabia, tipo, por mais que eu não tivesse passado, eu já sabia algumas coisas que davam certo e algumas coisas que não davam. Então eu pensei, por que não passar isso pra frente, sabe? Por que ficar guardando isso pra mim? Eu posso compartilhar e ajudar muitas pessoas. Além do fato que eu também sempre quis ter minha independência financeira. Então eu também criei o Insta pra me ajudar, claro, ajudar outras pessoas, mas também com o pensamento de tipo, talvez eu consiga ganhar algum dinheiro com isso. 2020 passou e por incrível que pareça pra mim, eu consegui me adaptar muito bem. Em 2021 as aulas voltaram híbridas, então uma semana presencial, uma semana online. Então eu voltei pra Cascavel, que era a cidade que eu morava, pra dividir apartamento com mais 2 meninas, mas acabou que não deu certo por alguns problemas e tal, e aí eu tive que voltar pra casa dos meus pais pela segunda vez. No primeiro ano, em 2020, eu estudei em casa mesmo, e meu apartamento é muito pequeno, então eu tinha que estudar na sala e sempre tinha alguém na sala. E era muito difícil em alguns momentos pra eu me concentrar e tal, então eu decidi que viria pra loja, que é, no caso, é onde eu tô agora, que é onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu faço minhas coisas, que é a loja da minha mãe, que ela fazia patchwork e tudo mais, e como ela não tava usando, eu falei, mãe, lá tem um espaço legal, tem uma bancada super grande, eu poderia ir pra lá e estudar, e daí eu teria uma rotina, por exemplo, eu vinha pra cá de manhã, ia pra casa almoçar na hora do almoço, e à tarde eu voltava pra cá, seria como se fosse uma rotina de um cursinho presencial, então eu achei que isso me ajudava bastante e eu me adaptei horrores. Nossa, foi incrível pra mim, sério, isso em 2021. E desde o início da pandemia, eu esqueci de falar que eu assinei a Sala do Saber, porque por mais que meus professores fossem bons, eles não estavam adaptados ao online, e querendo ou não, é uma didática diferente, e não culpo eles tiveram que se adaptar do jeito que deu, mas eu decidi assinar a Sala do Saber, por ser um cursinho online, os professores já teriam aquela didática, eu achei que seria bom pra mim. Então eu fiquei com a sala 2020 e 2021. E aí, tipo, eu percebia que assistir as aulas já não tava mais funcionando pra mim, porque eu já sabia tudo que o professor falaria. Então, talvez a minha lacuna de conhecimento, o que tava faltando pra eu passar de fato, era não assistir aulas, mas é o fato de aplicar, sabe? Tipo, na prática mesmo. Esqueci de falar também que em 2020, no final do ano, eu fiz o FPR, que no caso eles mudaram pra uma fase só, e eu não passei por 4 pessoas, eu fiquei em 8º na lista de espera e chamaram 4. Então, isso tudo estudando em casa, eu tive um insight, tipo, eu percebi que eu conseguiria fazer aquilo, sabe? Então eu acreditei em mim e na metade de 2021 eu larguei o presencial, por mais que eu estivesse estudando aqui em Bahia no online, eu larguei o cursinho que eu fazia pra ficar só com a Sala do Saber e estudar baseado apenas em questões. Tipo, eu assistia aulas quando eu precisava, por isso que eu tinha sala, inclusive, mas meu foco era mais em questões, focar nos meus erros e tal. E deu resultado, tipo, não deu outra, sabe? Eu tirei, no final de 2021, minha média no Enem foi 770, então foi uma média muito boa. Não suficiente pra passar em medicina, mas enfim, foi muito boa. E eu também fiquei em 5º lugar na lista de espera da UFPR. E eu não passei por uma pessoa, chamaram 4 pessoas novamente, igual no ano anterior. Então eu não passei por uma pessoa. E eu não comentei, mas durante esses 5 anos de cursinho, eu tive 7 aprovações em universidades particulares. Então eu sempre achei que de fato meu estudo tava adiantando, sempre me deu um gás pra continuar. Eu passei na FADEP em Pato Branco, passei na UP em Curitiba,
passei na FAG pelo vestibular, passei na FAG pela nota do Enem, passei na Sesumar com FIES, só que não deu certo, era muito burocracia e tudo mais. Passei na FURB pela CAF também, Santa Catarina. Eu passei 3 vezes na FAG, então foram 3 vezes na FAG e 4 são as demais, né? FADEP, UP, FURB e Unisesumar. Enfim, eu tava muito feliz, confiante, ainda pensava que eu era capaz, quer dizer, eu nunca... Na verdade, em algum momento eu já duvidei sim, tipo, meu Deus, eu vou ter que fazer cursinho por 20 anos, vou me formar quando eu for idosa. Eu falava esse tipo de coisa. Uma coisa importante é que durante toda a minha trajetória, eu sempre tive um pensamento comigo de tipo, cara, será que eu vou ficar esse tempo todo fazendo um curso? Se eu não gostar, se eu entrar e não gostar? E isso sempre esteve comigo, mas eu achei que fosse uma coisa normal. Por mais que a maioria das pessoas que querem medicina, quer dizer, a maioria não, grande parte das pessoas que querem medicina falam, tipo, meu Deus, é o meu sonho, meu Deus, não sei o quê. E eu nunca senti isso, sabe? Só que eu achei que fosse só pela minha personalidade. Nunca tinha parado pra refletir, como eu disse, nunca tinha pesquisado sobre outros cursos, nem sobre medicina de fato. E eu continuei seguindo, estudando medicina. Até que em fevereiro ou março desse ano, de 2022, eu entrei numa crise muito forte de tipo, não sei se é o que eu quero. E eu fiquei muito mal, porque eu pensava, tipo, meu, eu vou jogar fora esses 5 anos de cursinho, né? Que eu vou falar pros meus pais e tal. Só que, tipo, era uma coisa muito forte, sabe? Eu até pensei que poderia ser o cansaço de estudar tantos anos e não dar certo, mas eu parei pra refletir e eu sentia muito que os estudos pra vestibular atrapalhavam meus estudos na área do marketing digital, que eu estudava muito sobre por ter um Instagram, eu sempre amei estudar sobre isso. E esse pensamento me fez ficar com uma pulga atrás da orelha, sabe? Porque eu ficava, cara, como que eu tô me sentindo assim? Eu não posso me sentir assim. Até que eu parei pra pensar em todos os cursos que existiam, né? Como eu falei no início do vídeo, eu percebi que tinha um mundo vasto de opções. Conheci o curso de publicidade e propaganda, pesquisei um pouco mais sobre grade curricular e pensei sobre prós e contras entre medicina e publicidade e propaganda. E pra ser 100% sincera, no pró de medicina eu só achei ajudar pessoas. Só que eu posso ajudar pessoas também com qualquer outra profissão. No pró de publicidade e propaganda, eu achei, tipo, eles estavam todas as possibilidades, todas as portas que esse curso me abriu tão alinhados com tudo que eu sempre quis, sabe? Que é viajar o mundo, ter liberdade geográfica, ser independente financeira. Independência financeira eu poderia ter em várias outras profissões que eu escolhesse, mas, por exemplo, medicina, eu teria que ficar 10 anos estudando pra conseguir um salário. Enfim, não quero entrar muito nesse mérito, mas eu poderia trabalhar desde o início da faculdade, que era o que eu sempre quis. Eu sempre quis trabalhar. Eu sempre falava pra minha mãe que queria trabalhar nas lojas do shopping. E publicidade e propaganda, por não ser um curso integral, eu poderia trabalhar desde o início, posso trabalhar desde o início do período. Então, eu entrei nessa crise, procurei até uma psicóloga e decidi, depois de um mês, mais ou menos, que na verdade não era medicina que eu queria publicidade e eu tava certa daquilo. Aí eu conversei com meus pais, eles super me apoiaram, falaram que independente do que eu escolha, eles só queriam que eu fosse feliz. E eu parei pra pensar, e esses 5 anos de cursinho não são anos perdidos, sabe? Eu amadureci muito, muito, muito. E eu me tornei quem eu sou hoje por causa desses anos no cursinho. Eu consegui crescer mentalmente de uma maneira, assim, surreal, sabe? Eu tenho uma mentalidade hoje que se eu entrasse na faculdade com a mentalidade que eu tinha, ainda bem que eu não entrei, porque eu era muito tontona. Aí depois que eu conversei com meus pais, conversei com meu mentor de estudos também, que eu fazia na época, e eu decidi que por eu ter estudado tanto, por eu ter um nível de conhecimento relativamente alto, eu não aceitaria fazer qualquer faculdade. Eu queria fazer na melhor que eu pudesse. Então eu pesquisei no Google, tipo, melhores faculdades de publicidade e propaganda. E achei a SPM. E assim, incrível. Eu ainda não conheço a faculdade, mas tudo que eu pesquisei eu fiquei apaixonada. E eu decidi fazer a inscrição, porque bem na época que eu pesquisei, as inscrições com a nota do Enem estavam abertas. E como eu tava com uma nota muito alta, né, que eu tava estudando pra medicina, eu falei, putz, talvez dê certo. E eles tinham um projeto, eles têm, que quem passa em primeiro lugar consegue uma bolsa de 60%. E eu só cursaria se eu conseguisse primeiro lugar, porque a mensalidade é 3 mil e pouco. Então, se eu não conseguisse a bolsa, eu não cursaria o curso. E isso foi em março. O resultado sairia em maio, final de maio, então eu fiquei 2 meses esperando. Nesse meio tempo eu teria que fazer o Unest em julho, mas desisti. Vendi meu acesso dos cursos e tudo mais, falei que não faria mais, porque eu não tinha saco de estudar pra uma coisa que talvez eu nem queria, sabe? Então isso me desanimou muito. E aí acontece que eu tive a chance de passar na Federal, agora nesse ano, que eu falei que fiquei em 5º lugar, né? Tinham chamado 3, 2 pessoas
iriam fazer em outra faculdade. Então, teoricamente, rodariam 2 vagas, que era o que eu precisava. E isso me abalou, tipo, um pouco, porque eu falei, cara, se eu passar, eu fiquei 5 anos tentando isso, como é que eu vou desistir? Que no caso eu não considero isso uma desistência, sendo que eu apenas percebi que não era o que eu queria, que na verdade o que eu queria era publicidade e propaganda, era essa área do marketing, produção de conteúdo, design e tudo mais. Eu não queria abrir mão dessa chance se eu passasse na federal, sem nem tentar, sabe? Tipo, por mais que eu achasse que não era o que eu queria, eu não queria deixar de lado sem tentar. Mas acabou que chamaram apenas uma pessoa, então eu não fui chamada. Acho que até foi bom, né? Eu não ser chamada, porque senão eu ia ficar muito confusa. E é bizarro, porque depois que eu tomei essa decisão, o universo me deu muitos sinais, tipo, pessoas sonhando que eu ia pra longe, pessoas sonhando que iam pra Porto Alegre entregar uma coisa pra minha mãe, tipo, uma coisa bem louca, assim, pessoas que nem tinham nada a ver com a paçoca. Hoje, eu me sinto muito, muito, muito feliz, meu coração tá, tipo, em paz, eu me sinto muito realizada, e eu realmente acho, do fundo do meu coração, que é isso que eu quero. Eu não acho que seja uma decisão que eu tomei por estar cansada, eu acho que, na verdade, a decisão de fazer medicina, a decisão, né, simplesmente me acomodei e nunca pesquisei nada sobre. Então, como eu mudaria se eu não tinha outras opções, sabe? E eu tô muito, muito feliz, tô muito animada. Eu passei em primeiro lugar, consegui a bolsa, fiz a matrícula e minhas aulas começam em agosto. Eu tô muito feliz, eu vou pra SPM de Porto Alegre. E, nossa, eu tô muito empolgada. Uma coisa que é importante também é que eu tô indo com a cabeça muito aberta. Eu não vejo problema que se eu não gostar ou se eu achar que não é pra mim de voltar a estudar, por mais que eu ache que não é, que eu não quero medicina, que realmente é isso que eu quero, eu tô indo com a cabeça muito aberta. Então, acho que isso é muito importante. E depois que eu tomei a decisão, eu demorei pra contar no Instagram porque eu fiquei um pouco insegura. Eu sempre soube que meus seguidores me apoiavam, mas as pessoas torciam muito pra eu passar em medicina. Tanto que a grande parte dos meus seguidores querem passar em medicina. Então eu fiquei insegura em contar, mas depois que eu contei, eu fiquei muito feliz porque eu recebi muitas mensagens de apoio, como essas que estão aparecendo aqui na tela. E isso me deixou assim com o coração transbordando, porque eu fiquei muito feliz e eu realmente acho que eu tô fazendo a escolha certa. Não posso dar certeza porque acho que na vida a gente não tem certeza de nada, mas eu tô muito, muito, muito feliz e espero que vocês queiram me acompanhar aqui toda essa fase. Já tenho um vídeo pra gravar de material escolar do que eu vou usar, minha mochila, meu caderno, tudo. E tô muito, muito feliz de contar isso aqui, né? Eu vou mudar a capa do YouTube porque tá vestibulando de medicina e eu tô muito feliz. Sério, eu tô muito realizada. Então, é isso. E o vídeo de hoje foi esse, foi mais uma conversa, contando pra vocês, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, que me ajuda muito. De se inscrever no canal se você gostou, se você quer me acompanhar nessa jornada. Vai ser uma honra compartilhar com vocês. Se quiser me seguir no Instagram também, o link vai estar na descrição. Eu posto muito conteúdo de valor lá sobre estudos, produtividade, organização. Quem sabe, se você não gosta, né? Dá uma olhadinha lá. E foi muito legal esse papo aqui que a gente teve. Espero que tenham gostado. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.